Boa tarde, pessoal. Vamos começar então esse período da tarde falando sobre a piedade do líder, a piedade do pastor. Antes de tudo, eu queria ter uma palavra de oração para que Deus nos dê entendimento e nos dê compreensão do que vamos aprender aqui juntos. Senhor, somos gratos a Ti por mais esse período de estudo, de aprendizado da parte do Senhor. Dependemos da atuação do Teu Santo Espírito para nos despertar, para nos dar compreensão e também aplicação à nossa vida. Que seja um estudo proveitoso para todos nós aqui, algo prático, que possamos nos ajudar, que possamos rever as nossas vidas à luz da Tua Palavra e de tantos exemplos que o Senhor deixou para nós. Tenha misericórdia de nós e nos dê um coração receptivo pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meu desafio aqui com vocês é compartilhar, estudarmos, aprendermos juntos sobre a piedade do líder, a piedade do pastor. E como que a primeira pergunta que me surgiu assim, para mim mesmo é como falar desse assunto tão importante na vida cristã, mais do que isso, como viver a piedade na minha vida, como que eu devo buscar isso, a dificuldade que todos nós temos, que eu tenho de cada vez mais crescer em piedade, em temor a Deus. Então eu recebi esse convite com muito temor, na certeza de que desde um instante, há muito tempo eu tenho pensado nisso, tenho orado a Deus para que me dê um coração cada vez mais piedoso diante dele. Sempre ouvia isso do meu pai, eu sempre buscava e achava isso difícil, e realmente é difícil nós nos colocarmos diante de Deus e desenvolvermos essa devoção a Deus. E isso que eu vou tentar transmitir para os irmãos algo que eu tenho aprendido. A importância que isso é na vida do pastor, na vida do líder, não é um acessório. Isso ele destrói a vida pessoal do pastor e a ministerial do líder cristão se ele crescer em conhecimento e não crescer em piedade, não crescer em devoção, não crescer em relacionamento com Deus. Esse foi um grande desafio para a minha própria vida, né? Sempre quando eu me deparava com grandes homens de Deus, até hoje, assim, homens que Deus tem usado, e a gente vê esse conhecimento vasto. Realmente a piedade ela vem pelo conhecimento correto, senão ela se torna uma falsa piedade. Nada em nossa vida foge ao conhecimento das Escrituras. Mas é possível, infelizmente, nós desenvolvermos apenas conhecimento intelectual, amor assim intelectual frio pela doutrina, e nós sermos teólogos como se fosse uma pedra de mármore, frios, sem afeição, sem afeto, sem transformação, e lidamos com isso aqui, com a palavra de Deus, como se fosse algo profissional para nós. E isso tem destruído a vida de muitos pastores, de muitos ministérios, de muitas igrejas. Então esse é o desafio para mim. A pergunta que eu fiz para mim e transfiro para os irmãos é: será que nós achamos realmente que a piedade é algo importante na nossa vida? Será que você já orou sobre isso? Já buscou diante de Deus aprender sobre isso? Ver o que a Bíblia trata sobre a piedade? Qual que é o conceito que nós temos de um cristão piedoso, de um pastor piedoso, de um líder piedoso? Nós já buscamos isso em nossa própria vida antes de querermos aplicar isso para a vida da igreja ou das outras pessoas? Será que nós temos refletido pessoalmente? Antes de eu ensinar, Senhor, eu tenho que aprender isso, eu tenho que isso tem que ser uma realidade na minha vida. Claro que o que eu vou falar aqui não é uma realidade plena na minha vida, obviamente, eu não estou pregando a minha experiência, mas eu estou querendo passar para os irmãos aquilo que Deus tem me incomodado, tem me desafiado, tem me chacoalhado, para eu tentar crescer nesse conceito, nesse relacionamento com Deus, de praticar a piedade, a devoção. E nós podemos facilmente confundir a piedade. Nós podemos confundir a piedade com algo exterior, com a aparência exterior, seja ela agitada, fervorosa, ou seja ela cabisbaixa, um semblante triste, alguém desligado da vida. Nossa, aquele irmão é tão piedoso, parece que ele não liga para nada, parece que ele não está nem aí com nada, e nós vamos confundindo, achando que piedade é algo exterior. Aquele irmão tem uma cara de piedoso. Né? Nós confundimos esse conceito que é a piedade. Então nós acabamos julgando as pessoas erradamente e acabamos sendo nós mesmos enganados.
Muitas vezes nós podemos achar que nós somos piedosos porque nós não fazemos isso, porque nós vestimos mais simples, porque nós não fazemos tal e tal coisa, e o conceito acaba sendo só coisas externas. E nós vamos tentar ver que isso é uma atitude do coração. Chega no exterior, obviamente, mas ela nasce de dentro para fora. Esse é o meu desafio. Eu anotei aqui alguns textos, eu não sei se os irmãos estão, eu fiz questão de separar com o material, porque nesse estudo de várias definições, de conceitos, de opiniões de homens que ao longo da história nós aprendemos com eles com relação à piedade. O primeiro que nós lemos aí, que os irmãos têm, é o que o Joel Bick falou no livro Vivendo para a Glória de Deus. Ele diz assim: em nossos dias, poucas pessoas gostam de ser chamadas de piedosas. Infelizmente, o vocábulo piedade e seus derivados se tornaram termos e conceitos até pejorativos. Ele diz que João Calvino ficaria horrorizado. Para ele, João Calvino, piedade não era somente uma característica positiva, mas era a essência do verdadeiro cristianismo. Ou seja, para Calvino, piedade é a essência, aquilo que define um verdadeiro cristianismo correto é a piedade. Para ele, o sistematizador preeminente da reforma protestante, o entendimento teológico e a piedade, a verdade e a utilidade prática eram inseparáveis. A teologia lida primeiramente com o conhecimento de Deus e de nós mesmos, mas não há verdadeiro conhecimento onde não há verdadeira piedade. Veja como aqui nós já começamos a aprender que não tem como fragmentar a vida. Teologia é conhecimento de Deus e piedade, não tem como separar. Eu sou um cristão, conheço muito, mas tem pouca piedade. Isso aí é uma deformidade do caráter cristão nosso. Então, nós vemos aqui que a piedade ela tem que acompanhar. Ela faz parte da nossa própria vida. Não tem como nós separarmos isso. Não tem como nós negligenciarmos esse temor a Deus, essa reverência a Deus, enquanto aprendemos mais sobre Deus. Calvino fala muito bem isso. Quanto mais eu conheço a Deus, ele começa isso nas Institutas. Quanto mais eu conheço a Deus corretamente, mais Deus vai revelando quem eu sou. E não tem como eu ser orgulhoso ou ser frio diante dessa revelação de Deus. O que vai gerar nisso em nós é quebrantamento, é humildade, é um coração contrito. Não tem como eu conhecer a Deus corretamente e Deus se revelar quem eu sou e mesmo assim eu continuar frio, indiferente. Então, nós corremos o risco de acharmos que nós conhecemos a Deus, mas ao mesmo tempo nós continuarmos muito orgulhosos, muito frios com o Evangelho, sem fervor, sem que aquilo arde em nosso coração. É uma preocupação, é uma evidência, é um diagnóstico ruim da nossa vida, que esse nosso conhecimento pode estar sendo apenas acadêmico e intelectual. Muitos de nós, quantas vezes eu me vi, e muitas vezes ainda me pego lendo essas verdades, assim, sem esse fervor. E sempre quando eu vejo homens de Deus pregando, e com coração, com ardor, com paixão, isso me impacta. Eu acho que impacta os irmãos também. É uma das coisas que impacta ao ouvir o irmão Paul Washer, por exemplo. Parece que aquilo sai de dentro dele. Ele trata o evangelho com um coração que está acompanhando o que ele sabe. Ele não fala de uma verdade linda, maravilhosa, transformadora, sem realidade. Porque a nossa fé, ela envolve a razão, é uma fé racional. Nós entendemos, ninguém crê numa coisa que não entende. Um dos elementos da fé é a razão, você entende o que Deus te dá esse entendimento. Ela é uma fé também emocional, emotiva, não no sentido, veja que está tudo ligado. Não tem como eu entender o que Deus fez e isso não mexer comigo. Não estou falando desse emocionalismo barato, desse choro sem entendimento, não é isso. Mas aquilo mexer com as minhas emoções. Deus está diante de uma verdade tão grande que eu não consigo ser indiferente àquilo. E a piedade fala disso, de você arder, temer, ser devoção a Deus. E o terceiro elemento da fé é o volitivo, ele muda as nossas vontades. Não tem como eu ter uma fé que é só racional ou que é só emocional. A fé salvadora, ela envolve isso, ela envolve a razão, eu compreendo, Deus me deu uma razão transformável pela renovação da vossa mente, nós entendemos. Ela afeta as minhas emoções, que estão no meu coração, os meus desejos, tudo isso parte e até chegar na minha vontade e me transformar. Então, essa fé salvadora, essa piedade, ela é íntegra com o nosso ser, não tem como eu separar isso. E quando nós estamos ainda muito desenvolvidos um lado e atrofiado o outro, não é um bom sinal, né?
Isso realmente nós temos que entender isso, que o conhecimento só não basta. O conhecimento de Deus, o conhecimento correto, ele sempre é transformador. A teologia ela é sempre prática. A teologia correta, a vida cristã, ela sempre me leva, por isso que Tiago exorta, não sejais somente ouvintes, mas praticantes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, é possível nós sermos apenas estudantes da palavra de Deus, apenas gostar de ler, de estudar por isso, mas sem que nós peçamos a Deus que isso transforme a nossa própria vida. Isso na vida de um pastor, de um líder, de alguém que está à frente de alguém, de alguma forma, é uma tragédia. Eu lembro que eu vi num livro que uma vez, acho que foi em Londres, né, há muitos anos, é uma história de livro, que dois amigos que eram ímpios, eles, de repente, um viu o outro passar correndo assim pela avenida a pé. E foi correndo, e o cara gritou, onde você vai, onde você vai? Ele falou assim, eu vou ouvir um pregador, disse que veio na igreja, disse que o nome dele é Spurgeon. O cara falou, cara, mas você nem acredita nisso, o que você vai fazer lá? Eu falei assim, eu não acredito, mas ele acredita no que ele prega. Ele falou, ele prega com convicção, e eu quero ver essa pessoa. Então, pessoas assim, não apenas pelo conhecimento, mas porque amam o Deus do qual ele conhece. Isso é transformador, isso é impactante na vida das pessoas. Na nossa própria vida, na microigreja ali que Deus nos deu, que é a nossa própria família, os nossos filhos veem isso daí. Né? Será que meu pai realmente ama Cristo ou ele só prega sobre Cristo? Ou ele só dá sermão aqui em casa sobre Cristo? Ou ele só faz regrinhas sobre Cristo? Será que os nossos filhos, a nossa esposa, vê o amor de Deus dentro do nosso lar que nós proclamamos ter? Já se disse que a espiritualidade ela não deve ser perguntada para o pastor da igreja. Pergunte para a esposa, para o cônjuge. É ali que ninguém é mais espiritual do que é dentro de casa. E isso que fala de piedade. Será que eu tenho praticado o evangelho, amado, reverenciado a Deus ali, dentro do lar, na dificuldade, na criação dos filhos, no relacionamento com a esposa? E aí nós vamos abrangendo para os relacionamentos sociais, para o meu ciclo de amizade, na igreja, obviamente, em tudo. É uma integridade a nossa vida. Então tudo isso ela faz parte. Não tem como eu ser piedoso no culto da igreja, mas em casa ser uma tragédia. Na minha vida semanal eu sou uma mente secular, chega domingo eu quero ser piedoso. Não existe. Isso é uma esquizofrenia espiritual. Isso nos leva a uma tragédia. Isso é um péssimo diagnóstico do nosso coração. Então, sem a piedade, o conhecimento é prejudicial. Tanto para quem o tem, tanto para quem se relaciona com ele. Porque o conhecimento por si só, sem essa devoção a Deus, sem essa piedade, ele torna a pessoa orgulhosa. Eu começo a ler a Bíblia para ganhar discussão, para me dar bem com debates. Eu começo a ler, tem um livro que eu estou estudando com alguns irmãos, chama Enriquecendo-se pela Bíblia, do A.W. Pink. Ele fala isso dos benefícios de nós estudarmos a palavra de Deus. É nos convencer cada vez mais do nosso próprio pecado, a levar a confissão dos nossos pecados, a ver o abandono, a lutar contra qualquer tipo de pecado. Então, se eu não consigo, se eu estou conhecendo muito, mas estou praticando pouco, se eu só estou buscando conhecimento, eu estou ficando orgulhoso. Então, isso é prejudicial para mim e para quem vai se relacionar comigo. Eu vou usar isso daí como uma arma de ataque, não como uma arma de evangelização e de graça. Você diz que podemos ter muito conhecimento e não ter piedade. Foi isso mesmo, né? Sim. Podemos ter muito conhecimento e não ter piedade. Depois você diz que não tem como nós termos muito conhecimento e isso não gerar piedade. Sim. Aí como é que a gente pode... Aí só para você já dar continuidade e explicar, entendeu? É que eu trato assim, o conhecimento correto da palavra de Deus, ele sempre vai gerar em um coração piedoso. Eu posso estudar a Bíblia como alguém que está estudando, por exemplo, um livro de história, de física, academicamente. Sim. Então eu tenho um conhecimento intelectual, mas eu não estou fazendo aquilo lá com fé, com devoção e regado pela oração. Então eu adquiro conhecimento, por exemplo, eu conheço pessoas, eu tenho pessoas próximas de mim que se declaram ateus e conhecem a Bíblia, já leu e se for conversar com ele debate com você. Mas é só mental. Não há piedade, não há temor, não há reverência a Deus. Por isso que, para mim, que o conceito, uma das evidências que o meu conhecimento está correto, é que ele vai gerar piedade.
É mais ou menos nesse sentido. Então é como você se aproxima do conhecimento, como seria eu me aproximo, né? Isso. Não apenas friamente, mas tentando levar isso em coração e oração. Okay? Então aqui nós vemos que piedade não é fraqueza, não é timidez, não é tristeza, não é uma pessoa constrangida, sem opinião. O fulano é piedoso, ele não tem opinião, ele não luta pela verdade, ele é alguém que se esconde atrás de um temperamento ruim. Não é nesse sentido, né? Também piedade, porque a princípio pode parecer diferente, mas como que alguém vai ser um pastor, um líder piedoso? O líder não tem que ser alguém implacável, rude, duro, irretratável em suas opiniões? Claro que não. É o contrário. Nós não somos os donos da verdade. A verdade pertence a Cristo. Ninguém é o dono da verdade. Nós temos que todos nós lutarmos pela causa de Cristo. Então, todo pastor, todo líder, embora ele deva exercer a autoridade espiritual que Deus lhe deu, mas é sempre como Paulo exercia nas cartas, filhinhos, em amor, nunca negociando a verdade, nunca amenizando as escrituras, mas sempre com o coração que tem uma coisa que sempre me impactou e sempre me impacta ainda na criação dos filhos. Foi uma vez que, estudando aqui sobre isso, associando esse conceito, quando Adão pecou, como que Deus chegou para Adão? Deus era uma autoridade ali, né? E Adão tinha fracassado. Como que Deus usou a autoridade dele? Ele chegou dando um strike ali em Adão, rebentando, acabando emocionalmente com Adão? Não, ele falou: Adão, onde estás? Ele queria ter um relacionamento. Claro que ele disciplinou Adão, ele não passou nada, não jogou nada debaixo do tapete, não passou a mão, mas aquilo me ensinou tanto a como eu devo lidar com o coração correto com os meus filhos quando eles erram. Se Deus trata assim comigo, e a Bíblia, John Stott fala que a Bíblia é um livro piedoso, e nós, para nos aproximarmos da Bíblia, nós temos que ter um coração piedoso para usarmos ela corretamente. Então, a piedade até dentro do lar. Se eu sou alguém que só conheço, que só estou pronto para dar ditado, quando meu filho erra, eu vou, emocionalmente eu quero, mas quando eu vejo a graça de Deus, eu consigo exercer a minha autoridade, a minha paternidade de forma amorosa com ele. Isso, para mim, é um coração piedoso dentro do lar. É o coração aquele que está ouvindo e está praticando. Autoridade e graça. Amor e doçura, sem ser conflitante, sem uma excluir a outra, sem uma eliminar a outra. Então, para mim, a primeira coisa que eu vou tentar aqui com vocês é definir o que é piedade. Já falamos aqui alguma coisa, e eu vou tentar colocar bastante conceitos que nós vamos trabalhando com conceitos de homens piedosos, que nem Steve Lawson tem 2 volumes da obra dele que chama O Vulto dos Homens Piedosos. É interessante quando eu vi esse título, porque não fala do vulto dos homens eruditos, embora eles fossem eruditos, mas o foco dele era na piedade. E também tem uma coleção do Steve Lawson também das biografias, Vultos de Homens Piedosos também. Ela tem 2 volumes e tem separada. Então, definir um pouco através... Piedade não é sofrimento, não é ser cabisbaixo, não é algo exterior. A piedade, a palavra vem desse termo eusébia, que na literatura pagã significava basicamente um correto respeito aos homens e aos deuses, né, que eles criam. Mas nas escrituras, o grupo de palavras, teosébia, que vem de Deus, esse tel, ela é encontrada várias vezes nas cartas de Paulo, e ela se refere à reverência a Deus. Piedade nada mais é do que temor a Deus, devoção a Deus, reverência a Deus. É alguém que a Bíblia vai chamar de piedoso, viver piedosamente. E nós vamos ver a única expressão que fala de piedade com relação ao cuidado com a família no Novo Testamento, das expressões está lá em 1 Timóteo 5,4, onde fala da piedade com cuidado dos seus ali. Mas no conceito do Antigo Testamento, piedade era mais sentido de compaixão. Tende piedade dos outros, tem compaixão, ajudar. Isso também faz parte da vida do cristão, essa piedade. Mas o foco nosso aqui na piedade do líder é esse caráter transformado, essa reverência a Deus em tudo que ele faz, que é o conceito do Novo Testamento, de viver piedosamente. Seria essa reverência diante de Deus. Então, Eusébio, eu coloquei uma definição aí, Eusébio de Cesareia, né, que foi bispo, um dos pais da história da igreja. Eusébio, até quase que uma piadinha, Eusébio definindo Eusébia, né, Eusébia. Ele diz assim, o olhar para o único Deus
e o viver em conformidade com Ele. É uma definição aparentemente simples isso, mas veja como é difícil de se viver. É o olhar para o único Deus e viver de acordo com o que você está enxergando. A Bíblia diz lá em 1 João 2 que quem diz estar nele deve andar como ele andou. Em submissão, em discipulado, em obediência. Então é você olhar para Deus, desse Deus que nós buscamos conhecer, que nós devemos conhecer, e nós endireitarmos os nossos passos, o nosso coração, todos os nossos afetos, coerentemente com esse ensino. Não pode haver incoerência. Claro que ninguém vive de forma perfeita, mas nós devemos buscar cada dia mais a coerência. O que eu creio é isso aqui, está certinho. E a minha vida, como que está? Tortinha. Ah, eu consigo escrever, eu consigo dizer, eu consigo postar, consigo pregar, aí você vai ver a vida está torta. Você vai ver o relacionamento dele em casa é um desastre. Com os filhos, um desastre. Na empresa, ninguém suporta. Onde vai praticar esporte é o encrenqueiro. Vai fazer um negócio, só dá golpe. Aí vem para a igreja e tem uma teologia correta. Isso é uma incoerência, isso é uma doença do coração que não há verdade nisso, não há um comprometimento com isso. Então, a palavra piedade, ela significa isso, essa reverência, o conhecimento correto de Deus, não apenas intelectual, mas que mexe com todo o nosso ser. Essa palavra ela aparece mais de 40 vezes no Novo Testamento, né? E aqui, só para fazer um uso aqui de um trocadilho, só para nós entendermos a diferença, então, eu peço piedade aos irmãos ao me ouvir falar sobre piedade. O que eu estou dizendo? Eu peço compaixão dos irmãos por estar me ouvindo falar de um assunto tão importante quanto esse, que é a piedade, que é a reverência a Deus. Então, nós usamos essas duas expressões na mesma, e nós vamos usar mais essa segunda, essa reverência diante de Deus que... Pelo menos eu estou desqualificado para falar com autoridade sobre o assunto. Estamos aqui para aprender e caminhar, e eu tenho esmerado com relação a isso há muito tempo. Isso é uma coisa perceptível, irmãos. Eu, quando vejo alguém, eu falo assim, esse aqui é um conhecedor profundo. Esse aqui ama profundamente também a Deus. E eu vou tentar mostrar alguns textos no Salmo 119, que para mim, eu estudei esse salmo uma vez com os jovens lá, ele é fantástico, ele exalta a palavra de Deus, e ele fala algumas expressões, ele como salmista amava e tinha prazer na lei de Deus. Não falava friamente daquilo. Como que eles tinham prazer nisso, como que isso mexia com eles. Então a piedade é essa reverência. A prova disso é que nós lemos lá em 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ninguém vai ser perseguido por dar esmola para os outros, naquele sentido de compaixão. A perseguição vem à medida que nós nos aproximamos do caráter de Cristo. À medida que nós nos parecemos mais com o nosso Senhor, é que Ele está dizendo que isso pode causar e tem causado perseguições de várias formas, né? Então, viver piedosamente é viver com reverência. O Holmes lê um texto que eu tinha anotado também, lá em Jeremias 32, 40, que fala que Deus vai colocar esse temor no nosso coração para que nós não nos apartemos dele. O que é esse temor? Por que Deus colocou isso aí, esse temor? Porque senão nós ficamos intelectualmente frios, indiferentes e afastados de Deus. Esse temor é uma graça de Deus de colocar isso aqui, vai nos segurar. Provérbios fala, 1,7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos zombam disso. Né? E Romanos fala que que os ímpios não temem a Deus, não há temor no coração deles. Salmos também fala, não há temor no coração deles. Então esse temor é uma coisa que Deus colocou em nós para nos preservar em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, em reverência para com Ele. É Deus mesmo quem gera essa piedade em nós e é Ele mesmo que mantém isso através da sua palavra e do Espírito Santo em nossa vida. Então isso é muito importante. E aqui, então, nós vemos que a piedade, ela envolve a palavra, envolve os atributos de Deus. Alguns conceitos aqui que eu anotei, fantástico, meus irmãos. Eu não quero ficar lendo todos para ser assim, apenas leitura, mas eu quero comentar alguma coisa com vocês que são verdades que têm me impactado bastante. No primeiro aí, é do Donald Whitney. Ele escrevendo um livro Alimentando o Amor por Deus mediante as disciplinas espirituais, aprendendo com Jonathan Edwards,
que é o nome que os irmãos deram para esse curso, para essa escola. Então, lá na página 96, uma das coisas que acontecia com Edwards era o seguinte, piedade é outra maneira de descrever a santidade, a santificação e a semelhança com Cristo. Nós nunca podemos perder isso de vista, irmãos, nós não somos, há livros do Paul Tripp que diz vocação perigosa, nós transformamos o ministério pastoral ou algum tipo de ministério que nós podemos ter em profissionalismo. E fazer disso algo profissional frio. Também que nós vemos que o Piper tem outro livro que chama Irmãos, nós não somos profissionais. Dando essa ênfase, porque se nós pensarmos nisso, nós não vamos buscar a santidade pessoal, nós vamos apenas querer direcionar a igreja e fazer da igreja, às vezes, uma empresa que funciona bem. Mas não vai haver esse temor de Deus a começar pelos líderes, pelos pastores, e isso pode ser em qualquer departamento que for, inclusive dentro da nossa casa. Nós podemos fazer da nossa casa uma escola de moralismo. Olha, não quero que chegue tarde, não quero que faz isso, mas não há temor de Deus no coração das crianças. Não há reverência por Deus, apenas regras. E se há regras, o dia que eles saírem das nossas asas, vamos dizer assim, o que vai segurar? O que nos protege? É o temor de Deus lá em Jeremias. O que vai proteger os nossos filhos? Não são regras que nós colocamos. Embora Deus nos deu-nos como pais, realmente precisamos de regras. Mas há regras que conduzem a eles ao coração, pastoreando o coração deles pela graça de Deus. Então esse temor, essa reverência, essa piedade, nós temos que ensinar para os nossos filhos também. Para que eles não obedeçam legalisticamente, como regras mortas, como Isaías, nós lemos que esse povo canta com os lábios, mas se aproxima de mim com o coração, com atitudes que maquinalmente aprendeu. Não havia realidade. Estavam cantando bonitinho, se aproximando, mas Deus odiava aquilo, porque não havia temor, não havia realidade no coração deles. Então, piedade é santidade, é semelhança com Cristo. Será que eu e você, como pastores, como líderes, como pais, seja lá o que for, antes de tudo, como cristãos, como os discípulos de Cristo, nós estamos cada dia mais nos assemelhando com Jesus? Ou nós estamos buscando apenas métodos, formas de como conduzir, de como fazer? Há uma semelhança maior em nós com Cristo do que havia há um tempo atrás? Você consegue perceber isso na sua vida? Eu consigo perceber isso na minha vida? Se não está havendo, meus irmãos, é porque nós estamos negligenciando esse nosso dever primeiro, de nós mesmos nos buscarmos, porque nós corremos um risco de estarmos em atividade, em algum dever na igreja, e acharmos que nós quase que não precisamos mais desse tempo a sós com Deus, de comunhão, de um coração piedoso. Nós já nascemos de novo há tanto tempo, já participamos de igreja há tanto tempo, uns já estão no ministério há tantos anos, e nós vamos fazendo isso virar rotina. A vida segue no piloto automático, e nós abrimos mão. Qual foi a última vez que você e eu sentamos e oramos diante de Deus? Senhor, me dê um coração piedoso, quebrantado, como Isaías fala em 57:15. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Senhor, nós estamos buscando esse coração quebrantado como pastores, como maridos, como pais, seja lá o que for. Nós estamos apenas ligados no 220 para aprender, e não temos ligado o nosso coração a associar isso junto com o conhecimento. John Stott então fala que as pessoas piedosas são as pessoas tementes a Deus. Elas passaram pela impressionante revolução da conversão cristã, deixando de ser centradas em si mesmas para ser centradas em Deus. Isso é piedade. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Cristo cresça e que eu diminua. Não estou mais centralizado em mim. O ministério não é mais centralizado em mim. Nada é centralizado na minha vida, apenas Cristo. E se eu organizo isso da maneira certa, as outras coisas vão ser alinhadas. Quando eu tiro Cristo, é que nem, meus irmãos, se eu for abotoar essa camisa aqui, se eu errar o primeiro botão, os outros eu vou acertar? Vai ser tudo torto, por causa do primeiro. Se eu não priorizar o meu relacionamento com Deus, tudo mais vai estar desalinhado. Eu não vou conseguir ser um marido cristão. Eu posso tentar me esforçar para ser um marido moralista. Mas um marido piedoso cristão, conforme a palavra, eu não vou ser, porque eu negligenciei a fonte. Isso, todo aspecto da nossa vida depende desse nosso compromisso, desse nosso relacionamento pessoal com Deus, dessa reverência. Então é uma mistura de temor e amor.
John Stott também diz que nós não podemos nos familiarizar com esse livro piedoso, que nem eu citei, sem nos tornarmos piedosos. Não tem como eu estudar a palavra de Deus friamente. Não tem como eu crer que isso aqui é inerrante, é infalível, é a vontade de Deus. Isso não mexer comigo. Não estou falando de choro, de emoções superficiais apenas. Isso pode me levar ao choro, pode me levar a todo tipo de quebrantamento. Mas se no meu coração eu não estou ardendo por isso, alguma coisa está errada. Eu estou me aproximando disso aqui sem fé, friamente. Como se fosse um livro. Eu preciso dar uma aula, então eu vou estudar. Um livro aqui, chego aqui, dou uma aula, acabou, sai dali. É o que está acontecendo em muitas igrejas e seminários. Pessoas que elas pagam, até em igrejas, pessoas que contratam gente para cantar porque canta bem. Você acha que é Deus que é isso? Deus quer alguém que apenas sabe muito, que cante muito bem, que tem uma linda oratória, ou Deus procura pessoas que se relacionam com Ele? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso fala da nossa vida devocional para com Deus. Piedade vai muito mais além do que o conhecimento intelectual. Ele passa pela mente. Falei isso, não tem como ser piedoso sem conhecer a Deus. Conhecer a Deus, Oséias 6,3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa busca incansável de conhecer a Deus e de nos parecermos com Ele pela graça do Senhor. Joel Bick também ele fala que, para Calvino, o conceito de piedade é algo que conquista o nosso coração. A ênfase no coração é mais do que na mente. A mente e o coração devem trabalhar juntos, mas Calvino diz que o coração é mais importante. Não que a nossa teologia é sentimentalista, mas é que nós tendemos a focar muito mais a mente, apenas conhecimento, do que esse fervor do coração. Esse amor por Cristo e, consequentemente, pela igreja, pelas pessoas, pela verdade. É possível nós falarmos de uma coisa tão importante de forma fria, embora isso seja trágico. A teologia lida, antes de tudo, com conhecimento de Deus. E não há conhecimento verdadeiro onde não há piedade. Piedade é uma atitude do coração. Não tem como, meus irmãos, ela inclui adoração sincera. Será que há na nossa vida adoração sincera a Deus? Oração sincera, não aquela oração mecânica de orar, acorda, almoça e dorme. Mas é um desejo de estar em comunhão com Deus, de você se pegar algumas horas do dia em oração a Deus, pensando na volta de Cristo, pensando no teu relacionamento com Cristo, fazendo uma autoanálise com a graça de Deus, como está o teu coração. Isso é uma forma de adoração, de você trazer Deus para o seu dia a dia, adorá-lo, reverenciá-lo. Nas Institutas, Calvino diz, esse amor e reverência para com Deus é um acompanhamento indispensável. Toda a vida dos crentes deve ser um tipo de prática de piedade. Tudo que nós fizermos, meus irmãos, não é só no ministério. Eu vou tentar abordar isso na aula 2. Calvino se esforçou por viver ele mesmo essa piedade. Veja, e isso aqui eu achei muito interessante. Calvino não estava ensinando alguma coisa que ele mesmo não via importância para ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, da qual eu já estou blindado, da qual eu já sou PhD em piedade. Calvino estava falando, ele mesmo se esforçava, ele mesmo tinha um cuidado diante de Deus de viver essa piedade, não apenas de ensinar, não apenas de levar a igreja, aos cristãos à piedade, mas ele mesmo de viver. Aonde? Na teologia dele, na igreja e na prática. Não há fragmentação da nossa teologia, nossa vida na igreja e na prática. Eu sou uma coisa aqui, sou uma coisa na igreja e na prática eu sou outra coisa. Não existe isso. Nós devemos ter uma vida íntegra diante de Deus. Viver com integridade em tudo que nós fizermos. Não perfeição, porque nós não conseguimos, mas buscar a integridade. Cada vez mais unir esses conhecimento, devoção em tudo que fizermos. E diz que Calvino tinha comunhão com Cristo. Como que ele tinha? A piedade de Calvino ele buscava como? Praticando arrependimento, autorrenúncia, e se envolvia também em grandes melhoras sociais. Porque isso também faz parte de você ter um conhecimento de Deus e também ser útil em algumas causas, no cuidado da igreja e também em outros lugares. Esse outro, Benjamin Kitt, que foi um pastor batista reformado em Londres, falecido em 1704, ele diz que piedade cristã genuína possui como essência o conteúdo da palavra de Deus. Nós nunca podemos perder isso de vista. Não há nada fora das Escrituras, não há nada fora de Cristo.
Não, piedade não é uma coisa que nós vamos buscar à parte do Senhor, à parte da Bíblia, não é isso. Então ele diz que ela é uma piedade verdadeira, está alicerçada e preenchida por um credo que emerge das Sagradas Escrituras. Crer em proposições falsas acerca da pessoa e da obra de Deus consiste em possuir uma fé falsa e, consequentemente, uma piedade falsa. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas com aparências de piedade, e em Timóteo até alerta sobre isso. Pessoas que tentam vender uma aparência de espiritualidade, de santidade, mas que não vêm das Escrituras. Pessoas que não conhecem a palavra ou que não amam a palavra. Elas tentam forjar isso, fabricar um fruto, quando na verdade isso é uma obra de Deus em nós. Não tem como nós fabricarmos algo verdadeiro. Tudo que nós tentarmos fabricar vai ser falso. Tudo que for verdadeiro vem de Deus trabalhar em nós. Então ele está falando assim que se nós temos um amor, uma compreensão errada, um amor direcionado para outra coisa, tudo que passar disso é falsidade, porque a origem já é falsa. A prova é falsa, todo o resto do processo é anulado, porque é falso. Não pode ser nada considerado. Então é esse combate que ele está dizendo. Não é meramente seguir princípios naturais de moralidade. O cristianismo, ele não atinge a nossa moral, atinge. Mas cristianismo é moralismo? Claro que não. Cristianismo é uma nova vida, é um novo coração. E que por causa disso nos torna também pessoas que têm uma vida na sociedade melhor. Mas fruto do trabalhar e da graça de Deus. Mas eu não tenho que buscar práticas externas, naturais, de invenções humanas, de psicologia, de tudo, para me fazer um devoto, um piedoso. Eu tenho que buscar isso em Cristo, na palavra de Deus. Fora isso, vai ser fruto artificial, igual aquelas frutas de plástico que a gente compra. O que você vai ver não tem vida, não tem realidade. Logo em seguida, depois tem o Jerry Bridges, no livro dele A Vida Frutífera, que ele trabalha bastante coisa sobre os frutos do Espírito. Bem interessante esse livro. Ele diz que a palavra no Novo Testamento para a piedade, seu significado, carrega a ideia de uma atitude pessoal para com Deus, que resulta em ações que são agradáveis a Deus. Veja que tudo está centralizado em Cristo. Agradáveis a Deus é uma devoção a Deus. E essa piedade ela tem 3 aspectos: temor a Deus, amor a Deus e desejo por Deus. Temor a Deus, amor por Deus, que vai resultar num desejo crescente por Deus. Se eu não tenho temor a Deus corretamente, o meu amor por Deus vai ser muito pequeno e o meu desejo por Deus vai ser quase zero. Esse desejo por Deus, não apenas por conhecimento, mas pelo próprio Deus. Então eu preciso me colocar isso diante do Senhor, que uma devoção, que nem diz William Law, devoção significa uma vida dada ou dedicada a Deus. Ele não vive mais para si mesmo, mas para a vontade exclusiva do Senhor. Jerry Bridges depois conclui que Deus está no centro dos nossos pensamentos. Tudo que um cristão piedoso faz é para a glória de Deus. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, o cristão piedoso faz tudo para a glória de Deus. Ele busca agradar a Deus em tudo que ele faz. Como assim tudo? Como que um pastor piedoso vai tentar fazer isso? Primeira coisa, ele vai tentar ter uma vida pessoal que agrade a Deus, que glorifica a Deus. Vai começar com isso pessoalmente, na casa dele, no relacionamento com a esposa, com os filhos, na igreja, na sociedade. Isso toma conta de todo o nosso ser. Tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus. John Murray também diz que o temor de Deus é a alma da piedade. E o A.W. Pink disse, ele adverte que ele fala assim, que a doutrina ou o ensino da santa palavra de Deus não nos foi dada para encher as nossas cabeças. Veja só, a A.W. Pink falando sobre a falta de temor, não nos foi dada para aumentar a nossa cabeça, mas para regular todos os detalhes da nossa vida. E isso a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador, que nem diz Tito 2,10, que nós vamos ver depois que nós devemos renegar as paixões carnais para vivermos piedosamente, agradar a Deus em tudo. Então, a palavra de Deus, nós não podemos jamais, meus irmãos, estudar a palavra de Deus pelo puro e simples conhecimento teórico. Isso vem, isso tem que vir. Mas nós não podemos colocar aqui uma divisão sem oração.
toda vez que nós formos estudar a palavra de Deus, nós devemos clamar a Deus por misericórdia para que aquilo lá atinja todo o nosso ser, atinja o nosso coração, o nosso falar, o nosso pensar, as nossas práticas, que nós possamos dedicar todo o nosso corpo, toda a nossa vida para aquele ensino, senão vai ficar algo frio, vai ficar algo profissional, algo frio. John Gill também ele diz que piedade nada mais é do que uma devoção interna da mente, e o zelo espiritual no serviço de Deus é a disposição santa da alma para com Deus. Veja que eles colocam toda a integridade, eles falam de um conhecimento, depois falam de uma disposição da alma, num coração que ama, que teme a Deus. Então a piedade é algo que nos faz ser cristãos vibrantes. Sem o conhecimento correto de Deus, nós corremos o risco de falarmos das verdades de Deus de forma fria. E que essa piedade, que esse conceito de piedade, que é uma reverência a Deus, que é uma obra de Deus em nós, possa nos conquistar, porque senão nós vamos correr o risco de... O que Jesus perguntou para Pedro? Pedro, tu me amas, Pedro? Todo o conhecimento que você tem de mim gera amor por mim? Será que se Jesus perguntasse para nós hoje, ele não vai perguntar o tanto que você sabe, ele vai perguntar o tanto que você ama, porque o tanto que você ama corretamente é porque você o conhece corretamente também. E isso que eu quero para a minha vida, uma piedade verdadeira e não falsa, não fabricada, não inventada, não circunstancial, não apenas no ambiente de culto, mas dentro da minha casa, fora da minha casa, aonde eu estiver, que essa graça de Deus me alcance a vida dos irmãos, para que essa reverência a Deus, esse temor, esse Deus ser o centro da nossa vida e motivar tudo que você fizer, até os nossos estudos. Senhor, por que eu estou querendo estudar? Por que eu estou querendo aprender mais? Por que eu estou participando desse congresso? Por que eu estou participando dessa escola? É para te amar mais, é para ser mais transformado como o Senhor. Isso está me levando de volta para minha casa, alguém mais transformado pela graça de Deus, mais piedoso, mais reverente a Deus. Que essa seja uma realidade, uma verdade nas nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos tentar ver sobre o cuidado pastoral, que tem que haver essa reverência na nossa vida de uma forma mais prática, mais específica. Alexandre, eu só queria compartilhar algo aqui que eu acho que a palavra e o verbo conhecer para nós, ele tem, estou pensando na nossa realidade, nossa cultura, ele tem muito a ver com adquirir informação. Uhum. E eu me lembrei de alguns textos, a gente poderia até ver outros aqui. A palavra fala que a vida eterna é conhecer ao relacionar, Senhor, né? Nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E Osés diz que nós devemos prosseguir no conhecimento. Conhecer, Romanos capítulo 1 diz que aquelas pessoas conheciam a Deus e mesmo assim o negaram. Naquele caso específico é um saber a respeito, sem conhecer. Mas a maior parte dos textos, pelo menos que eu lembro agora, e é algo que a gente tem compartilhado aqui, e eu tenho orado ao Senhor, é que esse conhecimento é relacional. Não quando a palavra fala conhecer, especialmente no Novo Testamento, ela está falando de um conhecimento que é de relacionamento, e não saber informações a respeito. É claro que nós nunca vamos conhecer a Deus sem saber a respeito dele. De saber o que a palavra de Deus tem para dizer a respeito dele. Mas esse conhecer, esse conhecimento, ele é relacional. Quando ele fala, não vos conheço. Exatamente, né? No original, a palavra conhecimento na Bíblia é intimidade. É relacionamento, é intimidade. Outra, bem lembrado que o Romulo está falando, é interessante que quando a palavra usa do relacionamento sexual do marido com a esposa, em alguns casos ele vai usar o verbo conhecer. Inclusive, acho que com José lá e Maria. Antes ele não conheceu Maria até que. Quer dizer, isso é maravilhoso. Por isso que aquele texto de Mateus falou, não os conheço, vocês nunca tiveram relacionamento. Nunca tiveram. Fizeram um monte de coisa, mas não tiveram relacionamento. Então, eu creio que isso é maravilhoso, ainda mais quando usa esse verbo, né? De conhecer que, no caso, o relacionamento sexual do marido com a esposa deveria ser a expressão de maior unidade, maior união, maior intimidade no casal,
Deus usa esse verbo para falar dele. Então, acho que isso que é muito válido, né? Da gente ponderar. Uma outra coisa, eu creio que aí vocês estiveram lá, eu estava ouvindo, e aí para a nossa realidade, pela graça de Deus, a gente crê que a compreensão reformada é a que mais fiel à Escritura. Por um lado, a teologia reformada é a melhor ferramenta que existe, por outro lado, ela é a mais perigosa, no sentido que você pode conhecer muito de teologia reformada, saber a respeito de teologia reformada, sem conhecer o Deus da teologia reformada. E eu não sei se vocês partilham disso, aí de repente vocês estiveram lá, a ideia é que aquele irmão trabalhou dos prós e contras do neocalvinismo. O contra foi justamente falta de piedade. Né? Então, acho que é isso que eu queria... o Bois. Tem umas perguntas aqui, Alexandre, rapidinho, acho que o tema é bem propício. A primeira coisa existe algumas características por observação que a gente pode definir essa pessoa é piedosa, a gente para o outro. Por exemplo, não sei se foi você que citou, ou alguém citou do Paul Washer. O Paul Washer é um homem piedoso. Sem a gente conhecê-lo, tem como a gente identificar essa piedade? Isso à distância. E a segunda no relacionamento entre nós. Tem como nós identificarmos uns nos outros uma não piedade em alguma palavra, em algum comportamento? Eu acho que sim. Por exemplo, à distância eu acho que é mais difícil. Eu citei o exemplo do Paul Washer na pregação dele, e eu conheço alguém que conhecia ele. Sim. E falou que realmente ele... Mas isso porque você conhece. Porque, a distância eu acho arriscado. Pode... Mas acho que pelo ministério dele, de alguma pessoa que está há tanto tempo que nós temos visto, eu acho que dá para a gente ter uma base. No relacionamento pessoal, acho que o que vai ficar bem claro de nós vermos se é uma piedade genuína ou não, é se o comportamento, o linguajar, tudo dessa pessoa está expressando algo mais parecido com o caráter de Cristo. Não apenas algo exterior. Mas se nós estamos percebendo que está havendo uma transformação, uma semelhança maior, se o fruto do Espírito está aparecendo mais na nossa vida e de alguém, eu acho que são indícios seguros de que há piedade. Não na forma de cantar, de orar, de coisas públicas, aí eu acho um pouco mais complicado. Mas no relacionamento ali, acho que dá para perceber pelo caráter mais parecido com Cristo, por todos os aspectos da vida que ele relaciona com a família dele, com a igreja, com as pessoas. Acho que é por aí. Então dá para fazer esse julgamento, não é tão preciso. Mas acho que dá para fazer. Mas dá para fazer. A pergunta que mandaram aqui é o seguinte... meu Deus. Piedade é o mesmo que atualmente se define como espiritualidade? De certa forma, pode ser que, se for espiritualidade no sentido de temor a Deus, de cada vez mais estar cheio do Espírito Santo, sim. Porque a piedade ela é uma devoção a Deus, ela também, em outras passagens, ela é usado o mesmo termo com temente a Deus, pessoa que teme a Deus, que reverencia a Deus, ela vai ser uma pessoa com uma espiritualidade correta, no sentido de estar cada vez mais evidenciando o fruto do Espírito e a vida espiritual ali, né? Um dos textos que você colocou, piedade é outra maneira de descrever a santidade. A santidade. Uma outra pergunta aqui um cristão verdadeiro é alguém que apenas progride em sua fé em direção à piedade, ou há momentos em que ele regride nesse quesito? Eu acho que o padrão de Deus para nós é sempre o avanço, é sempre o crescimento. Mas pode haver, claro, pode haver cristãos, como nós podemos definir piedade com santidade. Não existe pessoas que estão mais avançadas na vida de santidade do que outras, mesmo sendo salvas. Sim, justificado, todos somos iguais, mas no desenvolvimento da santificação há. Então eu acho que isso vai depender dessa graça de Deus, de nós respondermos a isso. Estamos mais avançados em piedade e às vezes menos. Vai depender de nós usarmos, que eu vou tentar passar que esses irmãos faziam, uso das disciplinas espirituais, para essa piedade estar cada vez mais arraigada e desenvolvida na vida, né? Meios da graça, sim.